Seminários dos diretores que acontecem 2 vezes por ano. A gente já não aborda isso. Aborda, né? O nosso diretor mais está por dentro. Olá, meninas. Boa tarde, Luciane. Boa tarde. Todo mundo? Entrou todo mundo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Graças a Deus, tudo na paz. Olá, Clarice. Olá, Márcia. Tudo bem? Olá, Luciane. Tudo bem, e você? Joia? Tudo, né? Tudo indo. Eu saí de uma reunião para entrar aqui, porque hoje é o dia das reuniões. Hoje é o dia. Deixa eu abrir aqui minha reunião direitinho. Joia. Hoje a Marci não vai participar com a gente. Nós estamos no festival de férias do CCM aqui da sede. Estamos com os técnicos todos tirando férias atrasadíssimas. Eu, como entrei em janeiro, era a única que não tinha férias para tirar. Marci entrou logo depois, também não tinha. A gente só tem a partir de janeiro. Mas o povo aqui estava com as férias todas atrasadas, então a Marci hoje ela está participando de uma semana de eventos aí da parte de informática, TI, uma coisa assim que nossa coordenação pediu para participar justamente pela falta de pessoas aqui que nós estamos aqui, né, e eu já tenho os meus aqui compromissos, né, com os formadores, então ela vai ficar a semana toda fora, aqui em Curitiba mesmo, só que de segunda a sexta, o dia inteiro nesse evento, tá? Meninas, hoje então a gente está vendo a reunião número 6, né, do nosso tema agora, da nossa temática, tá? E essa reunião, ela praticamente não teve alterações, porque ela já vem de uma parte daí, que na sequência, né, as alterações foram feitas mais no início, tá bom? Antes da gente começar, queria saber de vocês um pouco como que foi semana passada, a reunião aí de vocês, como é que aconteceu. Sempre gosto de saber aí como é que estão os nossos mails aí, como é que foi a reunião da semana passada. Estou vendo uns sorrisinhos aí, aconteceu alguma coisa? Temporal, Luciane. Deixou nós quase doida aqui, Deus que me livre. Por quê? Ai, a Márcia estava comigo, eu falei, ainda bem que a Márcia viu, porque era uma coisa inacreditável. Na minha cidade foi assim, o tempo como está agora. Temporal de temporal mesmo, eu estava achando que tinha acontecido. Sério? Não, do nada se fechou o tempo, e a luz acabou, e a internet acabou, e acabava e não tinha o que fazer, foi... Eu falei, minha nossa, o que os meios fizeram temporâneo? Usa até celular do marido, né, Márcia? Ainda bem que ela tem, gente, ela tá de parabéns, porque eu não atendo número que eu não conheço. E ela atendeu prontamente, valeu, Márcia. Porque eu também fiquei sem conexão, sem internet, sem nada. Acho que foi transmissão de pensamento, porque eu também não consigo, eu olho o número estranho, eu falo, acho que... Mas aquele dia eu resolvi atender. Mas assim, Luciane, e os temporais e as meninas de judiação, elas vão ficando apavoradas, porque elas querem fazer a reunião, mas sem condição de fazer, né? Então, semana passada, por isso que elas estão com esse sorrisinho, porque foi tenso para todo mundo de plantão, e eu de plantão aqui, né? Tipo assim, a Edneia, tô sem energia, né, Edneia? Aí depois da Rosemary, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Na verdade, eu acho que você já olha o horário, né? Eu acho que você já fica ali na expectativa, tá faltando 2 minutos, 5 minutos, é as meninas. Eu acho que é essa conexão. Eu tenho medo de fazer em casa por conta disso, porque até falei pro meu marido, quando ele tá viajando agora, eu falei, quando chegar nós vamos dar um jeito na internet de casa, porque já
Aconteceu assim, no meio do dia, assim, no sábado, segunda-feira, foi esses dias atrás aí, na sexta-feira eu cheguei à noite, fui ligar, a televisão não estava funcionando com a net e tal, daí ele falou, Lu, tá desde de tarde, assim, eu falei, já pensou se eu estou fazendo papo formativo e a liga resolve simplesmente parar de funcionar, só voltou no dia seguinte, daí até a gente se informar de que não era uma coisa lá de casa, né, era uma coisa ali da região e tal, quer dizer, até lá você já acabou o papo formativo, né, e aí você não tem o que fazer, né. Eu fico com medo dessa instabilidade, assim, né, de acontecer alguma coisa, de não estar muito legal e a gente não conseguir fazer a nossa reunião a contento. Aqui, assim, eu me sinto mais segura, assim, de fazer na sede. Então, eu fiz uma vez só lá em casa, eu não consigo mais me adaptar no notebook pequeno, sabe, porque aqui a gente tem 2 telas, então eu me sinto mais, assim, confortável, sabe, com as 2 telas abertas, eu me sinto melhor, assim, para fazer a reunião. Então, gente, a gente vai passar aqui, então, hoje, reunião 6, tirando aí as tempestades que aconteceram, no mais, tudo bem, eles conseguiram fazer a aula e deu tudo certo. Então, eu tô vendo uma pequenininha ali. Olha aqui, esse aqui é meu xodó, a minha sobrinha que está me visitando hoje. Uhum. Que bonitinha, que linda. Está esperando para depois que terminar aqui nós poder brincar. Minha nossa, gente. Não sei se eu falei para vocês que a minha neta nasceu, né? Vai fazer 1 mês amanhã, minha primeira neta. Nasceu dia 29 de setembro, lá nos Estados Unidos, de parto normal. Amanhã ela faz 1 mês, o Toquinho. Já está toda espertinha. Legal. Muito legal. Nossa, está sendo uma experiência fantástica. E você sabe, deixa eu comentar com vocês aqui. Eu vou ser avó também. Mas não falou que tinha nascido. Eu vou ser avó também, fiquei sabendo essa semana passada. Ih, que legal. Primeiro neto. Ai, dá uma alegria, né? Muito bom. Eu estava assim, ansiosa, porque minhas amigas da minha idade já todas são avós há muito tempo. Eu estava só eu que estava fora do círculo, né? Estava fora do esquema. Mas é assim mesmo, né? Os jovens hoje, eles têm filho muito mais tarde que a gente, né? A gente com 22, 23 anos, a gente já tinha filho, e eu com 31 já tinha os 3. E meu filho agora com 29 anos, que vai ter, a outra está terminando medicina ano que vem, já tem 25 anos, quer dizer, quando terminar vai ter 26, e ainda vai fazer residência para depois pensar no filho. Então é bem diferente, né, da gente, bem diferente. Mas cada época com o seu, né, com as suas características aí. Gente, vou colocar para vocês aí então o link da nossa presença de hoje. Peraí. Foi aí? Esqueçam de marcar a presença. Bom, começando então, lembrando vocês, né, desse slide padrão, né, que veio para nós nessa jornada 3, que ele tem que estar aparecendo em todas os nossos roteiros, tá bom? Nesse momento a gente sempre lembra os cursistas da questão da importância de manter as câmeras abertas, né? Da importância, eu gosto sempre de falar, né, de como faz diferença para mim como professora, ver o aluno, né, saber para quem estou dando aula, ver o que as expressões no rosto dos alunos com quem a gente está trabalhando. Então, acho que é uma boa estratégia para a gente ter a adesão, né, da maior parte dos cursistas. Hoje a gente teve 2 reuniões com os nossos militares. Todo mês o coronel aqui, que é o coordenador da parte militar, ele faz uma reunião com todos os MEIVs, né, e sempre trabalhando assuntos pertinentes às atribuições dos MEIVs. E uma dos combinados é manter a câmera aberta. Então, eu consigo, assim, olhar todos os MEIVs, né, muitos eu já conheço, né, tanto do seminário em Foz, como das minhas visitas nas escolas, que eu sempre estou fazendo, toda semana, então a gente acaba conhecendo os rostinhos. E todo mundo deixa a câmera aberta. Então, se vocês usarem da estratégia, né, eles já estão acostumadinhos com esses combinados, né, de manter a câmera aberta, vamos trazendo eles para
para essa exigência, né, dos formadores, né, que é tão bom para nós, né, que estamos dando aula, tá bom? Então, nessa reunião número 6, nós vamos ter um acolhimento rápido de 5 minutos, nós vamos ter para início de conversa de 15 minutos. A fundamentação prática, ela não vai ser muito rápida, vai ser de 20 minutos, depois vocês vão ver o porquê. E em ação e compartilhamento, essa é aquela reunião em que eles vão fazer estudos de caso, né, e depois compartilhar quais as ações que eles fariam em determinados casos, assim, dentro da escola. Então, a gente pegou situações que a gente vê geralmente nas escolas, né, parecidas, né, e colocamos aí as mesmas que nós usamos na jornada 2, tá? E a avaliação daí, então, em 5 minutos, tá? Totalizando 1h20, né, ou 80 minutos, que é o total do tempo desse roteiro, tá bom? Os objetivos dessa reunião, nessa reunião específica, a gente vai trabalhar as normativas e os procedimentos específicos do programa CCM. Se não me engano, tinha algumas partes dessa reunião que a gente colocou lá no início, quando falamos das diferenças dos CCMs, né, foi feita uma mescla. Então, pegou alguma coisinha daqui, outra informação e foi colocada lá. Então, eu fiz algumas adequações, tá? Então, qual que é o principal objetivo dessa reunião? É a gente, com os casos práticos, né, ali, reais, né, que acontecem nas escolas, a gente ensinar a importância de se trabalhar em equipe, né, a importância deles, né, dos MEIVs, aprenderem com os profissionais que já estão acostumados à rotina da escola, que são os pedagogos, o diretor, o vice-diretor, né, os próprios professores, né, todas essas pessoas, elas vão trazer muito, né, vão acrescentar muito na prática das atribuições dos MEIVs na escola. Então, compreender esse senso de equipe que nós temos que ter no trabalho, dentro da escola, que sozinhos eles não vão conseguir fazer nada. Eles precisam do apoio da equipe, eles precisam ganhar essa confiança da direção, né, precisam confiar também, né, no diretor, como gestor, como a chefia direta deles, né, para que eles possam seguir as orientações dessa pessoa, que já conhece a escola, que já conhece a comunidade, seguir, se orientar, né, trocar ideias com os pedagogos, que são a parte, né, são as pessoas capacitadas dentro da escola com a parte pedagógica. Então, hoje a gente vai fazer eles refletirem sobre o que eles têm que fazer e como eles têm que agir em relação ao trabalho de equipe, tá? Nesse começo aqui, eu coloquei aquele vídeo, acho que vocês lembram disso, né, que era o vídeo da Fórmula 1, né, eu acho fantástico esse vídeo, por conta, eu gosto de mostrar ele, porque a gente vê que cada um tem uma sua função específica. Semana passada, eu estava numa escola, e eu gosto sempre de falar isso, né, eu puxo a sardinha para o meu lado, e puxo mesmo, e às vezes eu puxo até para dar uns toquezinhos, assim, nas pedagogas, porque a gente tem visto, assim, muito, às vezes, o pedagogo, agora eu tenho militar, então eu não preciso fazer tal coisa. E eu gosto sempre de dizer que quem é formado, né, quem tem a capacitação pedagógica, de saber resolver um conflito, de saber conversar com o pai, de saber estabelecer combinados com o aluno, somos nós, pedagogos. Nós temos essa formação, nós temos uma carga intensa de psicologia, de didática, né, de como conversar com o professor, né, então nossa formação nos deu essa capacitação mínima, básica, para poder fazer essas intervenções na escola, na rotina da escola, né, saber agir nessas situações. Então eu sempre falo para os MEIVs que ele não está lá para fazer a parte pedagógica, ele vai auxiliar, cuidando da disciplina, cuidando dos corredores, na entrada e saída da escola, ele tem funções específicas, principalmente na parte mesmo da ordem unida, de conduzir as formaturas, né, mas a parte pedagógica, né, isso aí compete, né, ao professor que está lá dentro da sala de aula ensinando, que é formado para isso, né,
compete a ele e compete ao pedagogo, que tem toda uma formação e experiência nessa área, justamente para agir nessas situações, né? Mesmo assim, né, a gente até tem aconselhado, olha, fala com os diretores, né, deixa o militar na mesma sala do pedagogo. Ou então a gente fala para o pedagogo, quando você for conversar com o pai, chama o militar junto, né, para que eles possam ver a maneira com que vocês interagem com a família, a maneira com que vocês fazem os registros, né, das ações que vocês estão fazendo, dos combinados, para que eles possam ir adquirindo essas habilidades também, né, de como agir dentro da escola. Então, hoje, é justamente isso que nós vamos colocar para eles, que cada um tem a sua função, mas que cada um fazendo a sua parte bem feita, no todo, né, nós vamos ter uma equipe que trabalha junta, que atinge os mesmos objetivos, tá? Diga, Rose. Como eu estou na escola cívico-militar, né, eu acabo tendo algumas facilidades. Então, o que eu estou fazendo com o meu monitor? Que lá a gente dividiu, Lu, por ala. Você já tem um monitor para chamar de seu, né? Eu tenho um meu. Eu já falo o meu monitor. E a gente ficou muito unido, sabia? Antes eu não via o trabalho sendo feito. Não que eles não trabalhassem, não é isso. Eles ficavam correndo o tempo, mas eu não via o trabalho efetivo. Depois que a gente combinou e dividiu, e aí agora eu estou mais perto desse monitor, hoje eu chamei ele para mostrar como é que eu registro na ficha. Porque eu estava vendo a dificuldade, por exemplo, de... Ele está me ajudando agora com as buscas ativas, de um outro jeito que está funcionando melhor. Então, agora é a outra parte, como escrever na ficha. Então, eu sento com ele, eu vou escrevendo, ele vai vendo como que é, sabe? Como se fosse ótimo, uma pessoa Rose. que está iniciando. É assim. isso mesmo. E ele está se achando, ele está encontrando o jeito de fazer, está ficando muito bom. É isso mesmo, exatamente isso que você está falando. Então, nessa reunião, a gente vai mostrar para eles que se eles se unirem ao pedagogo, pedagoga, ao diretor, eles têm muito a aprender. E eles continuam tendo as funções específicas deles, mas que essa colaboração, né, essa troca de experiências, né, tanto deles como nossa com eles, vai fazer muita diferença para que a gente atinja os objetivos na escola. Então, esse vídeo aqui, ele deixa eu até olhar aqui o tempo dele. Esse vídeo aqui, ele é curtinho, ele tem 1 minuto e 26, eu acredito que vale a pena passar do começo ao final, tá? O link está colocado ali, e assim que a gente passar esse vídeo, enquanto eles estiverem vendo o vídeo, vocês vão pedir para que eles escrevam no chat, então já é mais um treino aí da tecnologia, escrevam no chat 2 palavras sobre o que você pensa do trabalho em equipe, né? E aí, então, você pode abrir o chat e ler em voz alta para eles todas as palavras, ou pede para que um deles leia as palavras que os cursistas colocaram, sobre o que eles entendem de um trabalho em equipe, é colaboração, é união, é paciência, é resiliência, enfim, eles podem colocar N palavras, né? Nesse vídeo, enquanto está sendo narrado, tem palavras, frases muito boas ali, bem específicas, assim, que são bem importantes da gente estar revendo. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se vale aqui. Eu queria lembrar para vocês essas palavras aí do vídeo, peraí. Hoje nós estamos com um problema aqui na hora de passar vídeo aqui. Todo mundo está tentando, hoje está complicado o negócio aqui. Então, você clica e não vai o comando. Oi, Lu. Hoje de manhã eu estava vendo o material ali e para a reunião hoje de noite, e na hora que eu clicava no vídeo aparecia um erro. Deixa eu tentar, vou abrir, vou ver se roda aqui. Tá. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Podemos ver depois um pouquinho? Opa. O que é isso? Alguém botou alguma coisa aí? Foi eu que fui compartilhar. Desculpa. Mas a Lu já compartilhou. O teu tá indo, Lu? Deu certo. Uhum. Não é o seu, eu saí do meu. Não é. Parou aqui o meu.
Agora não está entrando, peraí. Edné, vai lá de novo parar compartilhamento, que às vezes eu não sei por que ele está demorando. Está fechado teu microfone. É o Engraçado da que Luciane. O meu eu parei, o dela sobrepôs o meu, daí o meu parou. só que agora saiu o som do meu. Deixa eu interromper o compartilhamento. Agora foi. Posso compartilhar? Deu. O Não. papel de cada um tem sua importância e impacto no resultado de todos. Nosso comportamento e nosso comprometimento afetam não só a nossa equipe, mas também os nossos... Vamos observar aqui uma coisa. Depois vocês podem até fazer esse treino com eles. Passar e repetir, tá? Olha. Presta atenção na frase que fala aí, no comecinho. Aqui está uma equipe. Seja qual for a sua posição, todos precisam realizar com maestria aquilo que lhe foi atribuído. Então, seja qual for a sua posição, todos precisam realizar com maestria o que lhe foi atribuído. Né, então, chamem atenção para essa frase, porque depois, lá durante a reunião, nós vamos falar sobre a importância de cada um e como muitos sabotam, né, o trabalho em equipe, né, os problemas que a gente tem quando a gente trabalha em equipe. Vamos ver outra frase. O papel de cada um tem sua importância e impacto no resultado de todos. Nosso comportamento e nosso comprometimento afetam não só a nossa equipe, mas também os nossos objetivos. Concordo com Walt Disney quando ele disse: você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Eu completo essa frase com: e essas pessoas precisam acreditar nesse sonho. Nem sempre tudo será como planejado, mas nossa atitude diante dessa realidade ditará o resto da trajetória. Precisamos nos unir, sairmos da zona de conforto e fazer o que for preciso para garantir que alcançaremos o nosso objetivo. Em uma equipe, quando um perde, todos perdem. E quando um ganha, todos ganham. Isso mesmo. Passar para frente aqui. É o coordenador pedagógico, né? Não pode. Então, deixa eu colocar as anotações. Então, eu até coloquei nas anotações do apresentador ali, essas frases em destaque, ó. Seja qual for sua função na equipe, realize com maestria o que lhe foi atribuído, né? Então, para que o objetivo final seja atingido, cada um precisa fazer a sua parte bem feita. Quando um falha ou faz de forma não satisfatória, sobrecarrega todos os outros, né? E isso na escola fica evidente, né? Quando um professor falta, quando um profissional deixa de fazer alguma coisa, já bagunça a rotina de todo mundo, não é verdade? Então, quando todo mundo é comprometido e faz de forma bem feita, a gente tem um resultado melhor, né? E o nosso comportamento, o nosso comprometimento afeta não só a equipe, mas afeta os nossos objetivos, né? E uma coisa importante é que é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho. Transformar uma escola de alta vulnerabilidade, como são grande parte dos nossos CCMs, numa escola onde os alunos possam realmente aprender, onde os profissionais realmente possam trabalhar melhor, isso é um sonho, né? E todo mundo tem que comprar esse sonho. Não é só o diretor, né? É preciso que os pedagogos estejam junto com isso, que os militares estejam juntos, né? Todo mundo tem que estar participando desse sonho, né? Tem que ser um desejo de todo mundo, né? Que isso dê certo, que o programa dê certo. Então, eu tenho ido muito nas escolas e a gente ouve muito essa frase de muitos diretores: puxa, eu gosto desse programa, eu quero que esse programa dê certo, né? Eu falo aqui com a minha equipe que a gente vai fazer esse programa dar certo aqui na escola, né? Então, é um sonho de todos, né? Todos fazendo a sua parte para que aquilo dê certo, tá bom? Então, coloquei essas frases em evidência ali, que são as que vocês vão chamar mais atenção no momento desse vídeo, tá? Para o início de conversa, a gente vai começar perguntando, então,
Eles já falaram 2 palavras que eles acreditam que refletem o que é um trabalho de equipe, né? Então, a gente vai pedir agora para que eles externem através do microfone, tá? Então, o que é um trabalho de equipe para vocês? Eu gostaria que vocês abrissem o microfone, que vocês respondessem para mim o que vocês pensam de um trabalho em equipe. Vocês já trabalharam em equipe, com certeza, quando vocês estavam trabalhando como militares, né? O que isso fez diferença, né? Então, ouçam as opiniões, né, dos MEIVs, né? E depois eu coloquei aqui coloquei um conceito, né, de trabalho em equipe, com certeza eles vão falar outras coisas que são pertinentes também, né, então o trabalho em equipe é uma colaboração entre pessoas que combinam suas habilidades individuais para alcançar um objetivo em comum, né, e qual que é a importância de se trabalhar em equipe, né, também está nas anotações aí do apresentador. Saber trabalhar em equipe, gente, é uma das habilidades maiores que a gente desenvolve quando a gente é profissional. Seja qual for a nossa profissão, sempre a gente vai precisar do outro, né? Mesmo o médico que está sozinho lá dentro do consultório, ele depende da secretária que está lá fora, fazendo os agendamentos, sabendo lidar bem com as pessoas, senão ele perde todos os pacientes, né? Se ele botar uma secretária grosseira lá, que não sabe, que não tem habilidade, né, de remarcar uma consulta, que não tenha paciência com aquele paciente que chegou atrasado e quer ser atendido na hora, né? Então, em qualquer profissão que a gente esteja, a gente precisa desenvolver essa habilidade de trabalhar em equipe, né? Você pode ser um excelente profissional, você pode ter experiência na sua área de atuação, mas se você não souber trabalhar bem em equipe, né, você não vai ter bons resultados, isso é fato, né? Então, trabalhar em conjunto é sobre um ajudar o outro, né? É ajudar o colega, aquilo que você já sabe, e ser ajudado. Ter humildade de dizer que você não sabe e que você gostaria de aprender, né? Isso é muito difícil. Não é todo mundo que tem essa capacidade de admitir que não está conseguindo fazer determinada coisa, né? E trabalhar em conjunto, além de ajudar as pessoas, né? Vai surgir necessidades, né? Sua que você vai precisar junto com os outros, pensar numa solução, né? E dentro da escola, assim como em qualquer outro trabalho, o tempo todo nós temos que estar tomando decisão, o tempo todo, né? A gente vai reprovar aquele aluno, a gente vai... O que nós vamos fazer? Que nota que nós vamos dar? Que recuperação que a gente vai dar? É sentar com o professor, é tomar decisão sobre cada um, né, dos alunos que a gente está cuidando. Então, nós vamos ensinar para os MEIVs, né, nesse roteiro, que a escola ela é feita de decisões coletivas, né? Por isso que a gente tem conselho de classe, por isso que a gente tem estudo e planejamento, né? São momentos que nós reunimos o coletivo, né? Nós temos incentivado muito os nossos diretores e os nossos MEIVs que haja reunião de alinhamento toda semana na escola, né? É muito importante vocês, né, se reunir com a equipe, com a direção, pedagogos, militares, e decidir as ações daquela semana. Então, é uma coisa assim que a gente fala, hoje ainda, o coronel estava falando aqui, para os MEIVs, né, ensinando da importância da reunião da equipe, da reunião semanal, quinzenal da equipe, que seja, né, para decidir as ações daqueles próximos dias, tá? Então, quais são os benefícios de você trabalhar em equipe? É uma pergunta que vocês farão para eles também, né? Quais são os desafios de se trabalhar em equipe? Então, nós somos uma equipe aqui, né? Nós temos enfrentado alguns desafios, né? E cada um, acredito que tem cumprido a sua parte com maestria aí, né? A Clarice, a Márcia, a gente vê elas lutando por vocês aí na questão da busca ativa, de falar com os MEIVs, de ir atrás. Se a gente não tivesse uma pessoa no núcleo comprometida com o objetivo final, que é, né, fazer com que essas pessoas tenham uma formação melhor, né, se elas estivessem falhando nisso, vocês que são formadores teriam dificuldade, né, porque o formador, ele tem que estar preparado para dar aula, né, sua aula é o seu momento, é o momento que você está ensinando, que você está ali, né, interagindo com o aluno, vendo se ele está aprendendo, tirando as dúvidas, mas por trás, né, nós temos as pessoas ali do núcleo, como a Márcia e a Clarice, que estão fazendo todo um trabalho de formiguinha ali,
para que tudo aconteça. Então, toda semana elas fazem alinhamento com vocês, elas repassam coisas importantes. Por trás delas, nós temos uma equipe de formadores aqui na sede, que passa todas as orientações, que estão vendo os desafios, né, para que essa equipe vá para frente. Então, elas repassam isso para a gente, né? E da mesma forma que eu também, né, sempre troco ideias aqui com a coordenação sobre o que colocar, o que é melhor ensinar, o que a gente está vendo que está falhando lá na escola, que a gente precisa formar esse militar. Então, nós aqui somos uma equipe, né, e o nosso objetivo é o mesmo, né, todas nós aqui queremos que essa jornada seja um sucesso, que eles cheguem lá no final, que eles apresentem o plano de ação que eles fizeram, que eles saiam melhores do que eles chegaram, né, no sentido de cumprir com as suas atribuições, né. Então, eu coloquei aqui nas apresentações das anotações do apresentador, coloquei conflito de personalidade como um desafio para você trabalhar em equipe, né. Aqui a gente não tem, assim, a gente consegue ver muita personalidade, né, o nosso trabalho em equipe, por ser online, ele fica um pouco mais superficial, assim, nesse sentido de conhecer a pessoa a fundo, né, mas quando a gente trabalha ali no corpo a corpo, na escola, né, a gente começa a ver os defeitos das pessoas, né, e os nossos ficam bem evidentes também, né. Então, os conflitos de personalidade, do jeito de trabalhar de cada um, falta de comunicação é uma coisa que existe demais, né? As pessoas falham muito nisso quando estão trabalhando em equipe. E uma competitividade que seja tóxica. O mundo profissional é muito competitivo. E nós vemos isso na escola também. Às vezes estive numa escola semana passada, e quando a gente chegou lá para fazer visita, estava o caos. Porque a gente tinha um diretor militar que tinha um ego do tamanho um mais que o outro. E eles estavam competindo para ver quem mandava, sabe? Então, quem mandava mais, quem obedecia menos, né? Então, é uma competitividade que o que acontece? Só atrapalha, né? O bom andamento do trabalho, né? Porque ao invés de unirem as forças, que um é tão bom quanto o outro, né? Em vez de unirem as forças para conseguirem chegar num objetivo com mais sucesso, eles ficam competindo para ver quem que faz melhor, né? Então, a gente vê muito isso, né? Em qualquer tipo de trabalho e na escola também. Então, são coisas que a gente precisa, nesse momento aí, do início da conversa, falar que a gente precisa ficar atento com aquilo que pode atrapalhar, né, os desafios que a gente tem a trabalhar em equipe. Nessa parte do fundamentando a prática, nós vamos trabalhar com eles aqui alguns conceitos também do trabalho em equipe. Um deles, eu fiz algumas modificações, esses slides, a solicitação da Fabiana, que é a da equipe dos formadores aqui, que cuida dos meus roteiros, né? A gente tirou uma parte ali, que ela falou que eu estava colocando umas frases muito coach. Fiquei rindo dela, das minhas frases coach. Então, assim, o verdadeiro trabalho em equipe envolve uma dinâmica de cooperação, de colaboração. Vocês podem pedir para que os cursistas leiam para vocês, para ficar mais dinâmico, né? Onde cada pessoa contribui com as suas habilidades únicas e a perspectivas para alcançar resultados que não seriam possíveis de forma individual. Então, eu, Luciane, como pedagoga, tenho muita facilidade de me relacionar com os alunos, com os professores. Dificilmente tinha discussão com algum professor. Eu tentava conhecer, ver o que ele tinha de qualidade, tentava conquistar esse professor, trazer ele para o meu lado, para que daí eu pudesse trabalhar com as dificuldades que ele tivesse, né, em relação ao trabalho. Seja chegar atrasado, seja faltar demais, seja não ter domínio da turma, né? É o meu jeito de trabalhar. Eu vi muitos colegas que tinham muita dificuldade de se relacionar com os professores, porque apontavam os erros, cobravam mudanças, e às vezes a gente tinha, né, professora, eu não quero, lá eu trabalhando numa escola grande, eram muitas pedagogas, eu não vou pegar turma não com aquela pedagoga lá, não me dou com ela, né, então acontece isso, né, e então assim,
é uma habilidade que eu acho que, pelo menos, eu não estou mais na escola e continuo me dando bem com todo mundo, né? Mas eu tinha colegas que tinham uma habilidade muito melhor que eu para, por exemplo, trabalhar com planilhas, com sistematizar o trabalho, sabe? De uma forma que, assim, que eu não gosto muito disso, eu sou mais da prática de sair para o corredor, sair conversando com todo mundo, eu não sou de ficar muito no computador, sistematizando, anotando tudo, né? Então, eu via essa falha em mim, né? E eu falava, que bom que a minha colega tem essa habilidade, né? E ela pode me ajudar nisso, né? Nessa parte que eu não sou tão boa. Então, nós precisamos ver as nossas habilidades únicas, né? E ver que muitas habilidades que o nosso colega tem, que nós não temos, vão somar com as nossas, né? Então, a gente, juntando eu e ela, puxa, dava uma dupla muito boa ali naquele prédio, né? Naquele bloco da escola, né? Porque daí ela sabia fazer muitas coisas muito bem. Eu falava, não, pode deixar, deixa que eu converso com o professor aqui. Vai fazendo aí, né? Essa parte aqui, você é boa naquela parte. Então, assim, a gente saber admitir naquilo que a gente não é tão bom e valorizar o que o colega tem de bom e pode somar com a gente, né? Então, os componentes do trabalho em equipe, como comunicação, confiança e responsabilidade, criam uma estrutura sólida para colaboração e cooperação. Então, primeiro, você tem que saber cooperar e colaborar. Depois, para isso se tornar sólido, tem que haver comunicação, tem que haver confiança. Então, ela sabia que quando eu ia falar com o professor, eu ia resolver, né? É do mesmo jeito que eu sabia que ela estava fazendo toda uma parte lá de, né, que ela precisava fazer, que ela era muito boa naquilo. Então, uma confiava no trabalho da outra, né? Nós tínhamos responsabilidade e confiança, nós nos comunicávamos, trocávamos ideia, cada uma fazia uma parte para que o todo ficasse pronto. Então, eles são a base sobre a qual se constrói uma equipe forte e unida, capaz de enfrentar desafios e alcançar objetivos comuns. Então, a gente acaba sendo cúmplice, a gente acaba sendo, né, estamos juntas naquele objetivo, cada uma dando a sua cooperação, tá? Então, eu coloquei todas essas partes com explicações na anotação do apresentador, né? Então, até coloquei aqui que na dinâmica da escola, professor, o pedagogo, o gestor, cada um tem as suas habilidades e atribuições específicas. Cada um precisa fazer aquilo que se espera de forma eficiente, satisfatória, dar o seu melhor. Tá? Quais são os fatores, a gente vai trabalhar aqui nessa fundamentação teórica, quais são os fatores que podem dificultar ou sabotar o trabalho em equipe? Não sei se vocês lembram dessa parte aqui, a figurinha meio que dá a entender, assim. Então, conviver com pessoas diferentes é bem difícil, né? Então, nós vamos dizer isso para o meio, não é fácil. Não é fácil você aprender a conviver com os professores, né? Às vezes a gente vai lá e chama a gente do cantinho, nossa, o professor estava sentado na mesa, estava não sei de que jeito, estava virando a sala, o que eu faço? Eu falei, você não faz nada. Você vai lá, fala para o diretor, que é o seu chefe, e ele tem, ou para o pedagogo, que ele que tem a competência pedagógica para chamar essa pessoa e tomar atitude, você vai cuidar da formatura, você não vai fazer nada. Você chama o pedagogo e fala para o diretor, não vai você dizer para o professor que ele está errado, né? Não é a sua competência aqui. Então, cada um tem a sua habilidade, a sua função, né? Então, essa orientação a gente sempre passa, né? Quais são alguns fatores, então, que podem dificultar o trabalho aqui? Vamos ver aqui. Primeiro, individualismo, né? Quando eu tenho um ego tão grande, eu acho que tudo que eu faço está bom e que eu não preciso de mais ninguém, né? Então, esse é o primeiro erro. Geralmente, a pessoa que é individualista, ela não consegue delegar, ela não consegue distribuir as tarefas, ela quer fazer tudo sozinha, e é óbvio que ela não vai dar conta de fazer tudo sozinha. E quando a gente tem um gestor, ou quando a gente tem um pedagogo, quando a gente tem uma pessoa que é individualista, que toma para si tudo, que não delega, isso frustra a equipe, porque a equipe se sente inútil, né? Parece que nada que ela faça é o suficiente para ser tão bom quanto aquela pessoa, né, que está lá à frente. Então, a gente não tem que assumir as coisas como a gente fosse o melhor. A gente tem que, a equipe tem que sentir
que você precisa dela, né, do trabalho dela, da dedicação dela, né, então a pessoa vai se sentir útil, vai se sentir participante desse trabalho, tá? Então, isso aconteceu muito aqui, até eu coloco nas anotações, sobre a questão da pandemia, né, então a pandemia, ela trouxe muitos benefícios, né, mas ela deixou as pessoas muito individualistas, né, querendo resolver tudo sozinhas, né, foi um tempo que a gente perdeu um pouco o senso de equipe, né, de estar junto e participando, né, então, essa individualidade traz aspectos negativos, né, não só para o desenvolvimento profissional do gestor, mas também pode prejudicar a saúde mental, causando distúrbio, né, depressão, subida do pânico. Semana passada, a gente estava com um militar que estava com 5 dias de atestado, um excelente militar. Ele estava fazendo tudo na escola, estava fazendo demais. Estava fazendo demais, gente. Tinham 4 militares na escola, e só ele estava fazendo tudo. Porque ele via os outros não fazendo e ele assumia para ele. Ficou doente, você não aguenta assumir toda a responsabilidade, né? Por mais que você veja que não está sendo feito e você queira fazer, então é um problema que você tem que sentar com o gestor, com o diretor e discutir, né? Olha, eu que estou cuidando disso, eu que estou cuidando daquilo, porque o outro não está fazendo. Porque senão sobrecarrega uma única pessoa, né? E isso não é legal, né? Uma outra forma de dificultar ou sabotar é a liderança despreparada. Isso é o que a gente mais tem. Então, às vezes, a gente precisa fazer o meio entender que não é porque o diretor é o diretor que ele é perfeito, né? Muitas vezes, a gente vai na escola e a gente vê que o diretor é muito despreparado. Ele não tem pulso, ele não tem voz de comando, né? A escola está indo ladeira abaixo, porque ele não tem firmeza, e o gestor é tudo numa escola, né? Se ele não tem essa voz de comando, se ele não segura o leme do barco, a coisa desanda, né? Em todos os sentidos, né? Então, muitas vezes, eles vão se deparar com pessoas despreparadas. Às vezes, o colega dele, militar, está despreparado para esse trabalho, né? E ele vai ter que ajudar, né? Aquele colega, aquele militar, a adquirir algumas habilidades para poder trabalhar na escola, tá? Um outro ponto seria a comunicação ineficiente, que é o que a gente já falou aí em cima, né? Que a gente não pode deixar as coisas eliminando o relacionamento, né? Entre a equipe. A gente precisa sentar e conversar. Aí, de novo, a importância da reunião de alinhamento, né? Com a equipe. Né? O gestor tem que ter essa consciência da importância dessa reunião, para dividir o peso, o fardo da direção da escola, né, com a sua equipe, né, para que cada um saiba a sua função. Às vezes a gente chega em escolas que a escola não tem um fluxo para quem chega atrasado, a escola não tem um fluxo de ações para quem está sem uniforme. Isso tudo é gestão, né? É você sentar com a tua equipe e decidir, não, então tá, o aluno chegou atrasado, o que nós vamos fazer? Qual a primeira ação que vai ser feita? Quem vai fazer o quê? Ah, o militar vai pegar, vai levar para a pedagoga, daí a pedagoga vai fazer isso, daí o diretor vai fazer aquilo, né? Cada um tem que ter um fluxo, né, de encaminhamento. Então, tudo isso é de gestão, é trabalho em equipe. Cada um faz a sua parte, tá? Então, depois dessas explicações aqui, sobre esses 3 pontos, tá? O que mudou nessa lição foi que eu coloquei uma proposta de como enfrentar cada um desses 3 pontos que dificultam o trabalho em equipe, né? Então, eu coloquei sugestões que vocês vão dar para os militares de como vencer o individualismo, a liderança despreparada e a falta de comunicação, tá? Então, aqui eu coloquei até com animação esse slide, coloquei um link também, fiz um materialzinho para vocês que vão dar a aula, tá? Com todas essas sugestões, tá? Então, eu fiz esse material de apoio separadinho para vocês, com todas essas sugestões juntas, tá bom? Que vocês podem até estar passando para eles, porque tem algumas coisas aqui, eu fiquei pensando aqui e tal, e procurando, né, em tudo que a gente tem feito nas escolas. Então, por exemplo, para vencer o individualismo, o que nós podemos sugerir, né? Eu acredito que antes de vocês sugerirem, vocês podem perguntar para eles, então, gente, em relação ao individualismo, né?
o que vocês acham que a gente poderia fazer na escola para vencer essa dificuldade do trabalho em equipe, né? Então, crie processos onde o trabalho de um membro depende do outro, é o que eu acabei de falar. Tem um fluxo de trabalho, né? Então, um depende do outro, quer dizer, se o militar que está lá no portão, que é uma atribuição dele, ele não parar o aluno que está sem uniforme ou chegou atrasado e deixar entrar de qualquer jeito, desanda o fluxo todinho, né? Aí, de repente, o pedagogo entra numa sala, tem 10 lá sem uniforme, aí o professor vem reclamar para ele que todo dia está chegando não sei quantos atrasado na primeira aula, né? Então, o fluxo desanda. Então, criar processos, né, onde o trabalho de um membro depende do outro, para eles terem a noção, mesmo que ele seja muito individual, muito, né, querendo fazer tudo sozinho, ele vai começar a aprender que não é bem assim, que ele faz a parte dele e que a parte dele influencia diretamente na parte do outro, tá? Estimular a participação de todos na tomada de decisão. Então, vai tomar uma decisão, como a Rose estava falando hoje, o militar está lá junto com ela, então eles decidiram como vão fazer, eles combinaram o que cada um vai fazer. Então, isso é estimular a participação na tomada de decisão, tá? Incentive o apoio entre os colegas, né? Então, você que é gestor, você que é pedagogo, vamos incentivar o apoio entre os colegas, a gente pode fazer isso, né? E seja um exemplo de trabalho colaborativo. Claro que não adianta fazer tudo isso e você ser o super individualista da história, né? Fazer tudo sozinho. Tá? Então, aqui coloquei algumas sugestõezinhas, talvez vocês podem pedir se eles quiserem comentar alguma coisa, de repente na escola eles já têm, né? Me diga aí na escola de vocês, como que vocês fazem em determinada situação, quando os alunos chegam atrasados, quem faz o quê? Né? Talvez eles vão explicar. Eu fui numa escola que na secretaria colaborava com essa questão da chegada atrasada. Cada pessoa da secretaria tinha determinadas turmas que eles chamaram de madrinhas, olha só. Então, por exemplo, a Maria lá, da secretaria, ela era responsável pelos sextos e sétimos. Então, todos os alunos dos sextos e sétimos que chegavam atrasada, ela colocava no grupo dos pais, né, isso para ajudar os pedagogos, que tinham muitas coisas para fazer, e ela fazia a ligação depois de tantas vezes que... Então, foi uma maneira que a escola encontrou de ajudar, né, de colaborar no trabalho pedagógico, né? E o militar que trazia esses nomes para ela, né? Então, veja, cada um fazendo a sua parte, para que todos possam ter um objetivo comum. Então, vocês podem pedir alguns exemplos assim. Que bom. Bom que você gostou. Então, esse é o que está diferente nessa lição. Sobre liderança despreparada. Algumas sugestões que eu dei aqui, então. Em vez de criticar diretamente, ofereça sugestões que possam ajudar no progresso da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente erra, por exemplo, a gente que é pedagogo, você chama o professor, professor, teu livro está todo errado, você não está fazendo certo, você não está colocando conteúdo, você está botando atividade aqui, isso não é assim que faz, né? Então, é uma falta de habilidade, né? De você ensinar o outro, às vezes a pessoa realmente está fazendo o que ela não sabe, né? E o seu papel não é só criticar. Puxa, tinha que saber? Não é assim que tinha que saber. A gente não tem que saber tudo, né? Quem sabe você ensinando uma vez, né? Você já vai conseguir ter sucesso. Então, saber ajudar a pessoa nisso, né? Oferecer sugestão de como que ela pode fazer, como que ela pode melhorar a aula dela, agora que os pedagogos estão assistindo às aulas, né? Fazendo observação de sala de aula. Então, nós temos que usar toda a nossa habilidade psicológica nesse momento, na hora de tentar orientar o professor, e não chegar apontando todos os erros, porque é fácil você entrar na sala de aula, uma vez a cada não sei quanto tempo, e apontar todos os erros do outro, né? Mas ficar ali com a turma todo dia, que já acostumou com você, que já sabe direitinho como pegar você, né? Que os nossos adolescentes são rapidinho para pegar os defeitos da gente, saber como, né? Então, e você saber ajudar o professor. O objetivo não é fiscalização da aula, mas é você contribuir como pedagogo, como diretor, para que aquela aula seja melhor, né? Então, olha que habilidade que nós temos que desenvolver, né? Para ajudar uma liderança, um professor que seja preparado, um militar da nossa escola, né? A gente, às vezes, vê pedagogos, às vezes, só criticando o militar, mas nunca sentou com ele para ensinar alguma coisa. Igual a Rose falou assim, eu estou ensinando ele agora a fazer o registro. Poxa, gente,
A pessoa tinha um outro trabalho totalmente diferente de você. Custa você sentar e ensinar, né? A fazer como que tem que ser. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Desenvolva suas próprias habilidades de liderança, assuma um papel mais proativo dentro da equipe. Então, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades de liderança. Às vezes a gente fica esperando que os outros façam e a gente não é proativo. A gente fica esperando que o diretor dê uma ordem para a gente não vai lá pensar em alguma solução para o problema. A gente fica esperando alguém falar para a gente fazer. Né? Então, falar para o nosso MEIV, né, nessa lição aí, nesse roteiro de hoje, que ele tem que ser proativo. Né? Ele tem que chegar para o gestor e dizer, diretor, você gostaria que eu levasse esses alunos e anotasse os nomes? O que você quer que faça? Né? Como que você quer que eu aja? Né? Então, ser proativo ajuda muito no trabalho de equipe. E tomar decisões, documente decisões e acordos. Então, isso é uma prática, né, que a gente sabe que faz muita diferença. Tudo que a gente for acordar com o professor, com o aluno, com o pai, né, vamos ensinar isso para os MEIVs nessa lição, que eles anotem tudo. Que eles tenham um caderno, que eles tenham uma pasta da turma, né, ou eles usem a pasta que o pedagogo já usa, né, que eles decidam com o pedagogo como vai ser feito, e tudo que eles forem fazer de ação com o aluno, uma conversa, um pai que vem ali, quer falar com eles, né, que eles façam tudo registrado, que eles sempre tenham alguém junto com eles, né, e que eles possam documentar isso, né, através de atas e tudo mais. E o terceiro, que é sobre comunicação ineficiente, né, como que a gente pode melhorar a comunicação dentro da escola. Primeira, que nós já falamos hoje várias vezes, reuniões de alinhamento semanais, curtas, objetivos, não é para ficar 3 horas numa reunião de alinhamento, não é para ficar a manhã inteira. Né, o gestor, ou você que é pedagogo, você já anota tudo que tem que ser feito, já digita no computador, imprime uma cópia para cada um, a pessoa já fica com a cópia na mão, né, nessa escola que eu trabalhava, eles eram muito organizados nessa questão. Toda terça-feira a gente tinha reunião das pedagogas com a direção, e não era cívico lá, e a gente já chegava, a pauta já estava na folha, então eu já colava no meu caderno, para não esquecer de nada, porque geralmente é um monte de coisa, né, gente, toda semana, cada mergulho é um flash, né, um monte de coisa para fazer, então eu já colocava ali no meu caderno, para eu já ir tomando as ações que a direção tinha me solicitado, né, tinha solicitado para nós, pedagogos. Então, reuniões objetivas, usar ferramentas de comunicação, que eu sei que vocês que eles já usam muito na escola, né, o WhatsApp, o Teams, e-mails claros e diretos, né, então, usar de todas as ferramentas, ter um grupo na escola com os militares, né, então, o militar tem um grupo com os chefes de turma, né, para que ele possa orientar os meninos ali no trabalho da semana. Uma coisa importante na comunicação, gente, é dar feedbacks constantes. Então, sempre que eu vou visitar uma escola, eu dou um prazo, assim, para a escola se adequar naquilo que não está legal no programa, né? Então, eu tenho colocado, olha, então, diretora, nós vamos dar 1 mês para você, e daí na próxima vez a gente vai se reunir por Meet, e aí nós vamos ver como que você conseguiu desenvolver, né, esses pontos do programa cívico-militar que ainda não estão muito bons na tua escola. Então, depois de 1 mês, né, a gente faz aquele combinado, está tudo registrado em ata, né, então a comunicação fica bem clara, né, então o que precisa melhorar? É isso. Então, falem para eles que isso é importante, né, que eles sempre chamem um aluno, que às vezes ele deu um FO negativo, né, que agora que ele, puxa, olha, você melhorou, então agora hoje eu estou te dando um FO positivo, porque eu vi que você está se esforçando, você está vindo de uniforme, você está chegando mais no horário, né, então eles podem fazer esse combinado, tá? Quadro de tarefas visível. Então, eu vi alguns militares que fazem isso muito bem, foi bem legal, assim, né, olha que eles não têm nenhum preparo didático, mas eu vi cada coisa legal nas escolas, assim, os quadros mandados fazer bonitos, com tudo que eles tinham que fazer no dia, na semana. Entrei em várias escolas que o diretor tinha um quadro desse na sala dele, com tudo que foi decidido na reunião de alinhamento, assim, sabe, com os pontos importantes. Segunda-feira vão ter reunião disso, na quarta aquilo, né, já estava assim, semana toda ali definida. Então, veja como é importante, né, a gente ter essa comunicação, tá ali lembrando de tudo que foi decidido, né, durante a reunião, e conversas individuais curtas e informais. Então,
Quando a gente tem um problema para resolver, quando a gente quer alinhar alguma coisa que precisa melhorar, o que tem que fazer? Chamar, conversar. Sempre vai dar certo. Isso tanto do gestor com o militar com o gestor, do militar com o pedagogo, né? É conversar e alinhar. Tá? Ficou claro aqui para vocês esses 3 pontos, gente? É claro que eu me delonguei bastante aqui explicando, né? Mas no momento lá, então, para esse tempo aqui, esse tempo daqui vocês vão ter 20 minutos, tá? Aqui vocês vão passar mais rapidamente, né? Que são os conceitos. Aqui vocês vão falar rapidamente sobre cada uma deles, porque vocês vão detalhar mais aqui nas sugestões de como melhorar isso. Tá? Então, o importante mesmo é essa parte das sugestões, do que fazer para melhorar se eu tenho esse problema na minha equipe, tá bom? E aí tem esse material de apoio que eu coloquei aí no link também. Na sequência, aí a gente vai fazer um jogo pedagógico, né, de perguntas e respostas que já tinha na vez passada, jornada passada, tá? Então, vai ser colocado formatura, eles vão abrir o microfone e vão ou levantar a mão e vão falar, né? Então, vocês vão dizer de quem que é a responsabilidade. É do gestor, da direção da escola, do pedagogo ou do militar. Então, você coloca na tela, tá? E eles vão respondendo pelo microfone, tá bom? Aqui tem mais alguns, ó. Todos bem rapidinho, tá? E ali embaixo eu coloquei a frase: no papel de cada um tem sua importância e impacto no resultado de todos. Cooperação e colaboração, comunicação, confiança e responsabilidade, que foi o que a gente falou anteriormente, tá bom? No Em Ação de hoje, então, eu fiz um material de apoio com os casos, para análise dos casos, tá? E essa parte aqui, eles vão ter 15 minutos, e daí mais a apresentação, 3 minutos cada equipe, tá? Por que 15 minutos? Porque o caso já vai estar ali escrito, né? Eles só vão escolher um relator para colocar as impressões, né? Ou como eles, que solução eles dariam para aquele tipo de dificuldade que se apresenta ali, tá? Deixa eu abrir aqui o estudo de caso. Aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui, para vocês verem. Só para vocês lembrarem o material de apoio. Ó, então, no material de apoio aqui, vocês vejam que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei para cada grupo, tá? Separadinho. Então, ó, no momento de hoje em ação, vamos em grupos já formados, né, que vocês já formaram, né, nas outras reuniões, trabalhar com estudos de caso, tá? A proposta é que vocês hoje discutirem em grupo quais as possíveis soluções e estratégias que vocês sugerem para o relato da questão, tá? Cada grupo vai receber um relato para ler, discutir como resolver, e quem será o responsável por cada momento dessa intervenção, né? Então, o que o pedagogo vai fazer, o que o diretor vai fazer nesse caso, o que eu, militar, né? Como que cada um na equipe vai agir diante daquela situação, né? Então, aí, de novo, eles vão escolher o redator e o relator, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver o horário aqui. Ao fazer o fechamento do trimestre, a equipe diretiva do CCM Luz Brilhante se depara com índices baixos em aprendizagem e frequência. A aprendizagem fechou com o trimestre com apenas 13,91 dos 789 alunos no nível avançado de aprendizagem e na frequência com 86,75%. Vocês sabem que o índice do CCM é 95, né? É mais do que a gente espera da escola regular, né? Na reunião semanal, a equipe está revendo o planejamento e a agenda semanal para traçar novas estratégias, definir os responsáveis e os prazos. A primeira ação será com os professores de inovação nas aulas, ou seja, tornar aulas mais atraentes para que os alunos venham. A segunda é buscar ações que engajem a comunidade e em conscientizar a importância da presença do estudante, e ações para que a frequência eleve o aprendizado dos estudantes. Então, vai vir esse caso aqui,
E aí, então, eles vão, né, eu deixei a página aqui para eles relatarem como que eles fariam essa ação. Aí tem no grupo 2, ó, e aqui só o grupo 3 que mudou, que tem parecido também, né, que eles também vão propor quem vai fazer o que em cada uma daquelas ações ali, né. Então, quem que vai atrás da palestra, quem vai fazer, né, qual tema que eles vão sugerir, né, então eles vão colocar em prática aqui essas duas sugestões. Então, são duas sugestões de casos diferentes, tá? Grupo 1 e grupo 2 ficou com uma, grupo 3 e grupo 4 ficou com a outra, certo? Então, esse é o material que está lá à disposição de vocês, tá? No material de apoio. Eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que eu coloquei o link daí no slide do outro material que é para vocês, tá? Sobre as estratégias, tá? Que esse é para vocês lerem e poderem argumentar. Meninas, ficou alguma dúvida em relação? Deixa eu voltar no nosso slide aqui. Aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à aula de hoje? Tem alguma coisa que vocês queriam acrescentar? Eu não fiquei com dúvida, mas eu acho que eu tenho turma que eles são bem falantes, tem turma que é bem quietinha, e ela é grande, e eu acho que vai ficar bem corrido, sabe? Uhum. Mas o EAção, ele tá um EAção facinho, né? Não tá um EAção difícil de fazer, né? Não é doença, é porque Tô daí falando do todo, né? eles querem falar, daí eu digo assim, só mais um, e vou passando para frente. Eu falo assim, pessoal, a gente tem bastante coisa, então, desculpa, mas não vai dar para todo mundo falar, porque, em compensação, eu tenho turmas que, olha, eu tenho que pegar no laço para falar. Então, se tiver que subtrair alguma coisa, digamos, pelo tempo e tudo, essa parte do jogo de perguntas é só uma brincadeira, é só uma distração, né? Ela não tem um fundo, assim, de aprendizagem. E aí, né? De repente... passa o próximo slide ali, ó. Aqui também. Aqui, ó. Da outra vez, aqui, ó, ligação para os pais para saber o motivo das faltas, né? Não sei se as meninas lembram, mas, assim, foi bem polêmico. Por quê? Porque em algumas escolas é o pedagogo, em algumas escolas é o militar. Mas, como função, não diz isso lá no manual, né? Então, o que a gente falou? Que é um combinado dentro da escola, mas deu bastante polêmica, né, gente? Então, mas é importante até que dê essa polêmica, para eles verem que cada escola tem seu combinado, como a gente falou ali atrás, que cada escola vai decidir o processo, né, para que todo mundo faça a sua parte. Então, como eu falei para vocês, essa escola que eu fui semana passada, eles têm a tal das madrinhas, semana retrasada, que são as meninas da secretaria que ficam responsáveis por cada turma. Por quê? Porque a escola é grande, tem 1.000 alunos, né, apesar de ter lá, acho que 4 militares, né, 1.000 alunos, né, então, você imagina, e eles conseguiram, dessa forma, ter ajuda do pessoal da secretaria, né, então é um combinado da direção, né, que viu nas pessoas da secretaria para poder fazer esse trabalho, porque as outras pessoas da escola estavam também comprometidas com isso, só que de outras formas, né. Então, é legal que tenha mesmo essa, não, mas na minha escola não é assim, né, então aqui, ligação para os pais e para saber o motivo, deixem eles falarem, não, é o pedagogo, não, é o militar, né, você falou, olha, cada escola tem o seu combinado, né, por isso que é importante a reunião de equipe, vocês decidirem juntos quem vai fazer o quê, porque senão eu ligo para um aluno, a pedagoga liga, aí a minha secretaria liga também, entendeu? Por isso que é importante eles verem que cada um, né, tem a sua parte, que é bom estabelecer, conversar, né, se comunicar para estabelecer, né, o que cada um vai fazer na equipe, tá? Mas é uma coisa, é importante essa parte, mas não precisa se delongar muito, tá bom? Nessa parte aí. O que eu ia mostrar? Vou mostrar o final aqui para vocês. Então, aqui o compartilhamento, então fica 3 minutos para cada equipe, né, vamos ver, né, as ideias que eles têm e tal. Aqui eu coloquei um Saiba Mais, né, com todos os artigos, e coloquei novamente o referencial do regimento,
porque no regimento fala muito das nossas atribuições, né, seja como pedagogo, como gestor, como monitor militar, né, então é importante saber o que cada um faz, né, na equipe, né. E é isso, meninas, se não ficou nenhuma dúvida, vou colocar o link para vocês aqui, são... Alguma dúvida em relação a esse roteiro? Mais algum comentário? Não? Esse vídeo aqui, que já estava no outro, na 5, ele é longo, eu tentei de todo jeito colocar só uma partezinha dele, mas eu não consegui. Se vocês conseguirem fazer isso, selecionar um pedacinho, só colocar um pedacinho, senão vocês param o vídeo, mas ele está inteiro aqui, só que ele é bem comprido. Que é aquele vídeo que todo mundo toca no mesmo piano, e vão fazendo a música, eu acho que ele vem completar muito o vídeo lá do começo, né? Cada um faz a sua parte e dá certo. E ali parece o trabalho na escola mesmo, né? Um levanta, outro senta, outro começa, né? Então é assim, às vezes eu não dou conta, e daí meu colega vai fazendo para mim ali, enquanto eu estou resolvendo com o pai, aí chegou outro, então cada um vai ajudando o outro do jeito que pode. Então parece muito aquela dinâmica da escola, né? De que todo mundo está colaborando com alguma coisa. Se der tempo, pode passar como ilustrativo, vocês podem colocar lá no Google Sala de Aula. Olha, eu coloquei um vídeo muito legal para vocês, passem o link no WhatsApp para eles, para completar a aula que vocês estão dando nesse dia, né, para eles sentirem a importância de cada um participar no trabalho, tá bom? Diga, Dineia. Eu li uma mensagem aqui da Rosemary, nem passei para a Márcia, até peço desculpa trazer aqui na reunião. A Rosemary falou que amanhã vai faltar 3 professores com 6 aulas. Eu tenho um cursista que ele desistiu, fiz a busca ativa, porque ele não consegue entrar na reunião. Ele está sempre substituindo o professor no horário da reunião, sabe? Tirando, certo, levando para pátio, fazendo a avenida então toda. não está muito diferente de quando eu trabalhava como pedagogo, porque pedagogo nunca conseguia estar na reunião de forma efetiva, porque eu estava atendendo o pai, ou alguma emergência de aluno, ou sala de aula. E o Mavis também tem acontecido isso, sabe? Então, esse final de semana teve um que conversou comigo e falou, professora, eu não consigo, eu entro, mas eu não consigo ficar 10, 15 minutos na tua aula, porque eu estou o tempo todo sendo chamado. Então, tem acontecido isso. Eu tive uma desistência agora essa semana, ele falou, olha, vou deixar para uma próxima oportunidade. Então, a falta de professor também tem prejudicado, porque eles estão em sala de aula com frequência. Sim, e daí às vezes... E não é só a sala, Lu, é o pátio, sabe? Porque daí esses alunos eles levam não tem para o pátio. Não tem quem cuida. Daí para não me virar perguntaram se são obrigados a ficarem, sabe? Porque eles falaram, o Gilson falou para mim, às vezes eu trago 4 turmas aqui para o pátio para dar ordem unida, para falar sobre hino, para ensinar, porque 4 professores faltando ao mesmo tempo, entendeu? Aí a pedagoga entra numa sala, quer dizer, ou às vezes está atendendo o pai, e daí ele pega a turma e leva, e fica às vezes com mais de uma turma, né? A gente sabe como é que é, né? Esse negócio de falta é um negócio complicado na escola, né, gente? É difícil pra gente, né? Não sei que solução, sabe? Eu fico, quando o pessoal se queixa, assim, eu fico com pena, porque como isso atrapalha o trabalho da gente, né? Atrapalha demais. Quando eles citarem isso, acho que vocês podem até... Porque eles veem que o trabalho que era para eles fazerem ali tá ficando de tapar buraco, entendeu? É isso que eles têm colocado. Mas eu vou anotar isso, sabe por quê, gente? Porque a gente tem reunião com os diretores, sabe? E isso tem que ser falado, que eles estão perdendo os formadores, porque eles não conseguem, né? Parar. Porque quando a gente fizer reunião com os formadores, que a gente faz todo mês, todo final de mês, a gente falar isso com os diretores, sabe? Porque eles não deveriam estar chamando, deviam estar deixando eles assistirem, né? Lu, mas ainda tem escola que tem professor, um cursista meu relatou isso, que os professores não concordam com o ser cívico-militar, então
Está acontecendo ainda isso. Ele dá uma ordem, por exemplo, simples, e o professor diz, não, você não precisa respeitar, porque ele não é professor. Sim, acontece muito isso, gente. Vocês não têm noção do que eles ouvem, sabia? Eu fico com pena, porque fico me colocando no lugar deles. Se eu fosse lá trabalhar de polícia e ficasse ouvindo umas barbaridades dessas, assim, sabe? Como tem gente sem noção, né? Vamos combinar. Nossa, muito. Eu fico comprando briga mesmo, porque quando eu escuto essas coisas, eu falo, gente, eu não acredito, sabe? Que a pessoa que passou na faculdade, que estudou, né, para ensinar, para formar, sabe, não aceita um outro profissional dentro da escola, né? É muito difícil isso, bem complicado. Eu perdi 2 cursistas, aqueles que eu te falei, sabe? Aqueles 2 lá, foi em função de coisas desse tipo, assim, na escola, que eles estão saindo até do programa. Do programa. É uma pena, né? Uma pena ouvir isso, né? É uma vergonha, a gente fica envergonhado, né? Vergonha alheia, né? A gente que é professor, pedagogo, né, da educação, a gente fica envergonhado pelo outro, né? Do que os outros fazem, né? Mas E vendo o resultado do trabalho, né? Que tem sim surtido um bom resultado. O IDEB trouxe muito isso, e principalmente nas escolas, né? De situação de vulnerabilidade. Isso é muito claro, gente, que trouxe assim um crescimento, valorização ali, né? Até para o profissional, né, gente, que está conseguindo trabalhar, para o próprio professor. Sim, você sabe que semana anterior aí, no Dia dos Professores, a nossa coordenadora aqui me chamou, eu e uma outra colega, porque ela ia dar ia participar da Jovem Pan, de uma entrevista ali embaixo na comunicação, e a gente foi ali nos computadores da comunicação, ia ser online, e ela ia entrar ao vivo, né? E aí a gente foi junto para ficar com o celular, para caso alguém fizesse alguma pergunta, a gente poder consultar alguma coisa ali e poder ajudá-la, né? Ali na entrevista. E aí, antes dela começar a falar, dela ser chamada, eles colocaram no ar um professor de sociologia, eu acho, de uma escola cívico-militar aí, do Paraná. E ele veio para fazer a crítica, a gente não sabia que ia ter isso, sabe? A gente achou que ela ia fazer perguntas sobre o programa e tudo, né? Então, depois até o pessoal ali da comunicação falou assim, o pessoal do Jovem Pan adora fazer isso aí, porque eles vendem pela polêmica, né? Porque eles gostam de casar por polêmica. Então, colocou o cara primeiro, e uma das coisas que... Ele falou um monte de absurdo, um monte. Um dos absurdos foi esse, né? Que por que está pagando uma pessoa, sendo que a escola precisa de tanto profissional como psicólogos, com isso, com aquilo, né? Está gastando dinheiro, né? Com uma pessoa, e falou muito da parte pedagógica, né? Porque eles não têm formação pedagógica, eles não sei o quê, não sei o que, né? E aí depois ela falou, né, quando ela foi colocada no ar, ela falou assim, olha, ela falou das atribuições dos meios, ela falou dos resultados do IDEB, dos resultados, né, de frequência, de tudo que essas escolas têm melhorado, e falou que o que o MEI estava fazendo na escola, né, então, assim, são pessoas como essa, né, que pensam dessa forma, né, que veem dessa forma, então ele falou até umas besteiras que não tinha nada a ver, sabe, que ela até pegou o manual e leu sobre as atribuições, porque ele falou coisa, estava bem desinformado, sabe, sobre algumas coisas. Então, você vê que chato, né, como a gente ainda tem muita gente que pensa desse jeito, né, e isso só atrapalha, né, o trabalho em equipe, né. Na quinta-feira, eu fui numa escola também, que o diretor anterior, né, que já saiu há muito tempo, já passaram 3 direções nessa escola, uma escola assim que a gente ponto de atenção nossa, né, de frequência, de várias coisas, porque é uma área assim muito difícil, bem vulnerável, que tem problema de facção, né, de drogas, de um monte de coisa, então a escola já tem, então a escola foi toda reformada agora, tá novinha, tá linda, sabe, o diretor tá bem animado, mas já é o 3º que passa por lá, porque a maior pedra de tropeço ali da escola é esse diretor anterior, como ele é contra e como ele quer fazer de tudo para que os outros não fiquem. Realmente já tirou 2, esse é o 3º que está lá. Foi até o núcleo que pediu para essa pessoa ir para lá, porque os outros 2 não aguentaram esse antigo diretor. Então, como é que pode, né, uma pessoa trabalhar contra, assim, a equipe, né?
E como isso atrapalha, porque chega uma hora que a pessoa não aguenta, né? É muita, já chega os problemas todos que a gente tem na escola, né? E aí, quando você tem uma pessoa, assim, que tem uma força política, digamos assim, dentro do colégio, que já foi diretora, então ela tem pessoas a favor dela, né? Que compram a briga com ela, né? Como essa pessoa puxa, né, o trabalho de todo mundo, né, para baixo. Então, são casos que a gente vê que, infelizmente, às vezes você vai lá, por que a escola está com baixa frequência? Por que a escola está com ideia, assim, pra vocês terem uma ideia, a gente tem professor que sabota mesmo, negócio de frequência, para a escola não ter boa frequência, para o programa não dar certo. Então, a gente tem gente de todo jeito, né? Que habilidade que a gente tem que ter, né? Para ser líder, né? É uma das habilidades realmente que eu acho, assim, que mais difíceis de ser adquirida, né? A gente saber lidar com todo tipo de profissional, né? Todo tipo de pessoa. Isso. E vamos seguindo, fazendo a nossa parte. Conto com vocês, né? Para que esse programa tenha sucesso, tenho certeza. Sempre falo tão bem de vocês três, né? Como formadores e da nossa equipe aí, com o núcleo de educação, né? Que vocês todas estão participando com a gente, né? Nesse sucesso desse programa. Com certeza, o CCM, né? Está se tornando cada vez melhor aí por conta do trabalho de vocês. Então, nome aqui na coordenação, agradeço muito tudo que vocês estão fazendo. E, né, esse amor que vocês colocam, né, em ensinar os meios, a compreensão, né, ver o lado deles, né, que vocês veem com tanta facilidade. Então, isso é muito importante. Que bom que nós temos formadoras, assim, que já vieram com essa visão, né, de trabalho, equipe e tudo mais, né, em prol dos nossos alunos, né, que tudo que a gente faz é para os nossos alunos, né. É isso, gente. Quem que vai tirar para nós nossa fotozinha de hoje, que eu vou até fazer um videozinho. Lu, para de apresentar, que daí só fica nós aqui na tela. Vou parar, só quero filmar aqui. Tirar uma foto aqui com vocês. Quem que vai fazer a foto, então? Um, dois, três e... Fiz uma. Mais alguém fez aí? Eu fiz também. Ah, legal. Então, manda para nós lá no grupo depois. Tá, joias, menina? Qualquer coisa em relação a essa lição, até que vocês tenham dúvida, alguma coisa, me chamem, tá? Chama ali no grupo que a gente resolve, tá bom? Um abraço para vocês, que a semana seja maravilhosa, abençoada, né? De muita saúde para todas nós, tá bom? Um beijo para todas, boa semana. Tchau, tchau, Lu. Tchau, meninas. Tchau. Beijo. Gente, até semana que vem. Até.